Salve Maria Santíssima, povo de Deus, hoje nós iremos meditar, a respeito da solenidade de Maria, Mãe de Deus, E para começar essa reflexão, essa meditação, a gente vai começar a ler a liturgia, de hoje, que é proposta para hoje, que a igreja propôs, Que está em Lucas capítulo 2, do versículo 15 ao 21, que vai dizer o seguinte: Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitaram na manjedoura. Vendo-os, contaram o que lhe foram dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com a palavra dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhe fora dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foram-lhe dado o nome de Jesus, conforme chamou o anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, para começar essa meditação, quero citar uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz: Nós somos mais felizes do que os anjos, porque nós temos uma mãe para amar. Que nós temos uma mãe para dizer que é mãe. Gente, hoje a igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, uma solenidade que é um dogma mariano, que é um dogma central da igreja, que foi por volta do século XIX, se eu não me engano, que o Papa instituiu esse dogma, Gente, durante todo o período da história da igreja, a igreja passou por muitos períodos de profundas heresias, Por volta ali do ano 325, naquele ano ali onde surgiram grandes heresias, como a heresia de Ário, Que Ário dizia que Jesus não era Deus, mas ele era só humano, E também surgiram umas heresias dizendo que Jesus ele só tinha dons, mas ele não era divino, mas ele era só um ser humano, E várias heresias surgiram durante todo esse tempo, Mas a igreja com a sua doutrina, a sustentáculo da fé, onde Cristo é a cabeça da igreja, confirmou, que Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% humano. É um grande mistério, gente. É um grande mistério que só Deus pode fazer, Eu quero aqui, gente, falar aqui alguns textos bíblicos, que confirmam essa divindade de Jesus, Vamos lá. O nascimento, a circuncisão, a visitação de Maria, a sua prima Santa Isabel, que está em Lucas capítulo 1, do versículo 39, que vai dizer o seguinte: Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa
dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz é aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Ou seja, gente, é uma coisa bem simples que as heresias protestantes gostam de falar, né, que diz que Maria não é mãe de Deus, porque Jesus só se tornou Deus quando ele morreu na cruz, né, e ressuscitou. Mas não, gente, Jesus já era Deus mesmo antes dele ter se encarnado no seio de Maria, né? Jesus sempre foi Deus. Desde toda a eternidade, como diz São João, né? Antes de tudo ser criado, Deus já tinha planejado Maria, Deus já tinha planejado a sua obra de salvação, né? E, gente, um texto interessante nesse trecho aqui de Lucas capítulo 1, da visitação de Maria, sua prima Santa Isabel, é que quando uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, gente, ela não solta palavras vãs, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela solta uma palavra que é uma palavra cheia de verdades, que é uma palavra que nenhum ser humano, né, nenhum ser humano pode discordar daquela palavra, né? Porque quando uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, ela solta umas verdades profundas, né? Tão profundas que transpassa a alma, né, do ser humano, né? Transpassa, né, como diz a palavra do Senhor em Isaías, que diz que quando a palavra de Deus ela penetra dentro da alma humana, ela tira toda, né, as trevas do coração, né? E quando também tem um trecho que quando São Pedro, né, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, perguntando quem ele é, né, o que os homens dizem quem eu sou. E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o que foi que Jesus respondeu? Pedro, tu és feliz porque respondesse esse, porque não foi da sua parte, e nem foi nenhum humano que revelou isso a ti, mas foi o próprio Deus que revelou. Ou seja, gente, para você ver quando a ação do Espírito Santo ela entra dentro do coração, ela dá uma afirmação tão forte, tão verdadeira, que nenhum humano pode contestar, né? E uma das grandes heresias que tem surgido no nosso meio são essas, né? Que Maria não é mãe de Deus, mas de fato ela é mãe de Deus, né? Porque Isabel ela diz: Quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu dentro do meu ventre. E ela exclama em alta voz, né? De onde me vem a mãe do meu Senhor me vir me visitar? Ou seja, Santa Isabel, ela já proclama mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Ninguém pode questionar que Cristo não é Deus. Jesus Cristo é Deus, né? Jesus Cristo é Deus, né? Como o Antigo Testamento, gente, ele fala que os grandes teólogos dizem que a gente não pode ler o Novo Testamento sem ser a base do cristológico, né? Que é Cristo, né? E no Salmo 40, gente,
já no Antigo Testamento, né, vem confirmar isso. Essa palavra que de Deus que não tem tempo, né, que não tem passado nem e não tem futuro, né? Ela é onipresente o tempo todo, né? Passado, presente e futuro, né? E no Salmo 40 vai dizer no versículo 7, vai dizer no versículo 7: Não quiseste sacrifício nem oferta, mas abriste o meu ouvido. Não pedistes holocaustos nem expiação. Então eu disse: Eis que venho. Ou seja, gente, quando o teólogo vai ver, né, quando a igreja e os grandes teólogos, doutores da igreja vão interpretar esse texto, né, eles dizem de forma teológica que é o próprio Cristo que se ofereceu antes mesmo de tudo ser criado, que se ofereceu para se dar ao ser humano, para se dar a Deus, né, para se dar para que ele venha à terra e possa ser um, um cordeiro sem mancha, né, para salvar a nossa humanidade, né? Pois é, gente. Tem um certo padre, né, que tem falado que Maria não pode passar na frente, né? Me diz aonde é da Bíblia que Maria passa na frente. É muita heresia, gente, muita heresia da parte desse suposto padre, né? De fato, gente, ele nem é padre da Igreja Apostólica Romana. E também, gente, ele é casado, o padre não pode casar, uma doutrina fiel da Igreja Católica, ele não pode casar, né? Algumas igrejas, né, que não é a Igreja de Cristo, que é ortodoxa, permite que o padre se case, né? Mas da Igreja Apostólica Romana não. Então ele não pode ser caracterizado um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem dizido que Maria não passa na frente, né? Cara, Maria, ela sempre passa na frente, sabe por quê? Porque ela é a corredentora com Cristo, junto com Cristo ela é corredentora, né? E Maria foi assunta ao céu, né? Não por ela mesma, mas Jesus a fez assunta ao céu, ou seja, elevou ela ao céu, né? E esse padre tem dizido que na Bíblia não tem Maria passa na frente. Claro que não tem, né? Porque como a igreja ela é sustentáculo da fé, né, e da verdade, a gente tem como doutrina fiel e a gente não se baseia por racionalismo, né, que foi isso que esse padre, suposto padre falou, racionalismo. Ele não segue uma doutrina, mas raciocinou como uma pessoa protestante, né? E vem falar uma asneira dessa, uma asneira mesmo. Gente, Maria, ela sempre foi mãe de Deus, né? Desde toda a eternidade, ela foi mãe de Deus, porque Deus já pensou em Maria. E, gente, eu quero para finalizar esse vídeo, eu quero pedir para vocês que se achegue a Maria, né? Se achegue na oração do Santo Terço, como ela tem sempre pedido nas suas aparições, né? Porque Maria, como diz os santos, São Bernardo de Claraval, né, e São Francisco de Assis, que Maria ela é tipo como uma ponte, né, que liga a terra ao céu. Ou seja, nós só podemos ir até Jesus se não for por Maria, né? E a gente não pode ir até Deus se não for por Jesus. Porque se Jesus ele é o intermediador entre Deus e o homem, né, Maria é o intermediador entre Jesus e Maria é intermediária entre Jesus e Maria, né?
Gente, é uma forma simples de se entender uma coisa dessa, né? É uma forma humilde, né, que a gente tem de se entender isso. Porque a gente tem que chegar junto a Maria, né? E vocês vão ver a força espiritual que ela vai ajudar para vocês se tornarem perfeitos, assim como Deus quer. Salve Maria a todos.